Lucas 2, versos 36 a 38. Acompanhe com os olhos e atenção a leitura da palavra de Deus que eu farei. A palavra de Deus diz assim: Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Vamos falar com o nosso Deus uma vez mais? Bom Deus e Pai, ajuda-nos a ouvir a Tua voz à medida em que consideramos esse texto tão especial de um menino e de uma idosa. Ajuda-nos a ouvi-lo, no nome de Jesus. Amém. Eu posso fazer um rascunho com vocês antes de começar a pregação? Eu vou fazer o rascunho da seguinte forma. Eu vou dizer para vocês como é que vai ser o formato. Os sermões costumam ter um certo jeito, né? Então eu vou contar para vocês como é que vai ser o sermão, e aí eu prometo para vocês que eu vou fazer exatamente assim, hoje e amanhã. Amanhã de manhã, amanhã à noite eu faço do mesmo jeito. Só na escola dominical que a gente bagunça tudo. Mas eu vou seguir a seguinte estrutura. De todo o texto bíblico, eu vou fazer uma afirmação para vocês. Nós temos um ponto de contato. Então, a abertura do sermão é falar sobre esse ponto de contato. E à medida que nós entendemos o ponto de contato, nós vamos ter um confronto. O texto, então, nos confronta. Ao mesmo tempo que ele traz um ponto de contato para nós, ele traz um confronto. E aí, trazido o confronto, eu preciso resolver o confronto. E o que o texto traz em termos de condição para resolver o confronto? E depois de entender qual é a condição que o texto traz para eu resolver o confronto, eu vou ter um convite final. Então eu tenho contato, confronto, condição e convite. Eu vou seguir desse jeitão aí. Tá bom? Deus nos ajude. É isso aí, é amém mesmo. Então, nós vamos começar o sermão da seguinte forma. Todos temos o anseio por uma vida bem vivida, que para as crianças eu chamei de uma vida boa. Todos temos o anseio de uma vida bem vivida. E é interessante que o Evangelho de Lucas, ele abre com essa cena tocante. Bebês e idosos, que são os extremos da vida humana, são os extremos. E é nesse encontro entre fragilidade e esperança que surge a pergunta: o que é uma vida bem vivida, afinal? Todos nós queremos isso, mas o que é uma vida bem vivida? E todos carregamos esse anseio. Nós queremos envelhecer em paz, nós queremos envelhecer com sentido, com a sensação de missão cumprida. Todos queremos isso. Sonhamos, talvez, alguns com a aposentadoria tranquila, com viagens, com netos, com fotos, com boas lembranças, ou talvez apenas com a alma em ordem. Essas coisas, elas são boas em si mesmas, elas fazem parte desse anseio original da criação: trabalhar, frutificar, repousar, ver o fruto do seu esforço. Deus viu tudo quanto fizera, e eis que era tudo muito bom. O desejo de viver bem é uma centelha dessa boa criação que ainda está acesa dentro da gente. Mas tem um problema sutil, porque mesmo que o coração envelheça, o coração continua jovem, na verdade, cheio de sonhos e busca por relevância. Vocês ouviram, eu como mais velho que o reverendo Marcos, a gente envelhece, mas o coração fica lá, vendo os limites do corpo acontecerem. Nós queremos que a nossa vida conte uma história bonita. É por isso que tem uma indústria inteira tentando vender para nós sentido para a velhice. Aí ficam falando desse negócio de melhor idade. Um horror. Prometem qualidade de vida, prometem estética,
longevidade, dietas milagrosas, terapias de bem-estar. E nessas coisas todas até que há algo legítimo, que é esse eco da criação boa. O ser humano, ele foi criado para florescer, para servir, para se alegrar. No entanto, toda tentativa de responder a esse anseio de uma vida bem vivida sem Deus é como alguém que vê o pôr do sol e acha que viu o espetáculo completo, esquecendo-se de que há um Criador por trás da cena. Ana, a profetisa, ele é apresentado por Lucas como uma mulher que envelheceu dentro daquilo que realmente importa, no templo, em adoração, em jejum e oração. Ela mostra que a vida bem vivida não é essa quantidade de anos, mas essa qualidade de comunhão. Não é sucesso, mas é presença. Não é desfrute de alguma coisa, mas é graça. Essa ponte, esse ponto de contato, portanto, é esse desejo que nós temos por sentido, o sentido de uma vida bem vivida. E Ana nos ensina que esse sentido ele não é encontrado fora de Deus, mas é estar diante dele. Antes de qualquer confronto, o texto reconhece: você foi criado para adorar. E o seu coração ele tem um lugar para morar, e esse lugar é o templo. E se vocês já ouviram a conversa com as crianças, o seu lugar é Cristo. Somente em Cristo nós somos nova criação. Bom, esse é o ponto de contato, e ao mesmo tempo que é um ponto de contato, já traz um confronto, porque existe a ilusão de uma vida bem vivida sem Deus. Isso nos é apresentado o tempo inteiro. Esse mesmo anseio, depois da queda, é um campo fértil para diversas ilusões. O ser humano ele quer viver bem, mas procura a vida em lugares de morte. Quando o pecado entrou no mundo, ele deformou esse conceito de plenitude. Hoje, vida boa, vida bem vivida, significa independência, conforto, prazer, estabilidade financeira, viagens, hobbies, saúde perfeita e ausência de dor. Ai, ai. Quem já virou os 30 já percebeu que alguma coisa estranha acontece no nosso corpo. Que antes você não pode, hoje, dependendo da idade, você não pode nem virar rápido e falar assim: oi? Que já dá uma travada na coluna, você fala assim: rapaz, não era assim. Fala assim: é isso mesmo, não era assim. Mas o mundo ele nos catequiza para acreditar que estar bem não precisar de ninguém. Se você é nordestino como eu sou, nordestino não quer depender de ninguém. Se você tem uma mãe e um pai, você já sabe essa história tão bem quanto eu. Eu só não quero depender de ninguém, entende, Fernando? Fala assim: então você está no mundo errado. Na família de Deus não é assim. Mas é interessante que é isso que é oferecido para a gente. Na verdade, a gente quer viver de modo independente, se possível, sem Deus. Sem Deus. Imagine Ana seguindo esse roteiro. Viúva, jovem, ela poderia ter reconstruído a sua vida de outro jeito, não poderia? Ana, vai viajar, Ana. Viaja um pouco. Amplia seu hall de amizades. Você está com a segurança financeira garantida, deixou tudo para você. Mas ela fez o oposto. E é isso que Lucas traz como um contraste. O texto diz: ela não deixava o templo, mas adorava dia e noite em jejuns e orações. No padrão do mundo, isso soa como desperdício. Eu imagino muita gente dizendo para Ana: Ana, vai viver a vida. Aproveita enquanto você pode, você é nova. Mas Ana sabe o que muitos esquecem. A vida que se afasta da presença de Deus, ela pode parecer cheia, mas ela está, na verdade, vazia. A queda, ela não destruiu só a nossa comunhão com Deus, ela distorceu a nossa percepção do que é bom.
Nós chamamos luz de escuridão, escuridão de luz. Nós fazemos da autoexpressão uma religião. Do consumo nós fazemos culto. E dos nossos corpos nós acabamos fazendo um templo. Mas onde há pecado, há mentira. O pecado promete liberdade e, na verdade, entrega cativeiro. Promete prazer e entrega vazio. É como disse Agostinho, é o amor de si mesmo, elevado até o desprezo de Deus. Essa história moderna de longevidade é também a história da solidão. Nunca se viveu tanto e nunca se teve tão pouco pelo que viver. Ana, a história de Ana no Evangelho de Lucas confronta essa ilusão. A vida de Ana não foi ativa no sentido moderno, mas ela foi plena no sentido eterno. Enquanto muitos buscam qualidade de vida, ela encontrou essa vida de qualidade porque estava ancorada na esperança da redenção. Esse é o confronto do texto. Você pode envelhecer com saúde, mas pode morrer espiritualmente. Ou envelhecer fraco e ser cheio de vida. O critério não é o vigor do corpo, mas é a vitalidade da alma. E a alma vive quando adora o Deus vivo e sabe que o corpo, ele um dia será ressuscitado e será perfeito. Esse é o confronto que o texto traz para a gente. Mas você fala, então, a vida ficou um pouco mais difícil para mim, porque muitos de nós estão caindo nesse engodo, nessa ilusão do que é uma vida bem vivida. Mas o texto ele traz uma condição para a gente resolver isso. Ele mostra que a vida bem vivida nasce da redenção. Foi isso que alegrou os lábios de Ana. Era um menino, era falar dele. O que permitiu Ana viver dessa forma? Não era só uma questão de força de vontade, não era aquela esperança contra esperança, era redenção. Lucas nos conta que ela falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Esse é o eixo do texto. O segredo de uma vida bem vivida é esperar a redenção que Deus prometeu e realizou em Jesus Cristo. E a palavra redenção, ela traz 3 verdades que definem o Evangelho. Escravidão, eu era escravo. A humanidade está cativa do pecado. Nós não somos apenas pessoas erradas que precisam de correção. Nós somos prisioneiros que precisam de libertação. Além da escravidão, é preço. Quando você fala de redenção, é porque um preço foi pago. Você já aprendeu que o salário do pecado é a morte, e Jesus pagou a morte em nosso favor. Ele é o substituto inocente que morre para que nós, escravos, fôssemos livres. E agora tem um pertencimento. Quando você fala de redenção, além de escravidão, preço, você tem pertencimento. Nós pertencemos a outro. Nós fomos comprados por um preço. E esse preço nos tornou propriedade de Cristo. Nós não somos donos de nós mesmos. Ana entendeu isso antes mesmo da cruz. A sua vida de jejum e oração não era uma fuga do mundo, mas era um explodir de antecipação do Messias. Cada oração de Ana era um grito por redenção. Cada jejum era uma declaração de dependência. Cada palavra sobre o menino era um anúncio do Evangelho. Na teologia reformada nós dizemos que a fé verdadeira sempre nasce da graça preveniente de Deus. Deus é quem buscou Ana antes que Ana o buscasse. Ele a sustentou por décadas de solidão. Ele a manteve lúcida, porque a lucidez de um coração regenerado
não depende do vigor físico, mas da esperança viva. Ana não morava no templo físico, ela morava já em Cristo. Ela vivia no templo que seria destruído e que Jesus disse: eu o reconstruirei em 3 dias. Assim é a vida redimida, tudo continua igual, é o mesmo corpo frágil, a mesma rotina, o mesmo mundo corrompido, mas algo muda lá dentro. O eixo da vida se desloca de mim mesmo para Cristo. O templo agora é Cristo, e o adorador é aquele que, em união com Ele, ora, jejua, agradece, fala dele. Essa é a condição. Ninguém pode viver bem se não for redimido. Eu me lembro de uma senhora que eu perguntei: como é que está seu filho? Que ele tinha mudado para a Austrália. Ela falou assim: pastor, ele está bem, está trabalhando numa grande empresa, casou com uma mulher maravilhosa, tem um filho lindo. Eu só fico um pouco assim chateadinha porque ele largou do evangelho, né? Não está querendo saber de Deus. Casou essa moça, a esposa dele também não quer saber de Deus, era uma descrente. Mas ele está bem. Eu fiquei pensando assim, eu falei assim, qual parte que eu não entendi, né? Alguém sem a redenção não é uma vida bem vivida. Se ela tivesse me dito o contrário, eu falaria assim: pastor, ele está super mal. Apesar de estar muito mal, ele tem um emprego adequado e pode sustentar uma família, mas ele está assim, está péssimo, porque ele não tem a redenção, pastor. A devoção de Ana não fazia de Ana a merecedora da salvação. A devoção de Ana era resultado da salvação de Deus. Ela não vivia no templo para ser aceita, mas ela vivia no templo porque ela havia sido aceita. É por isso que cabe bem um convite: a vida plena na presença de Cristo. E nesse convite eu quero dizer, gente, presta atenção no texto, ele se volta para a gente. Se antes a pergunta era: o que é uma vida bem vivida? Lucas responde, mostrando uma senhora idosa, que para nós tem um nome, mas é anônima, sem palco, sem família mencionada, mas cheia de Deus. Ana é um retrato da vida restaurada. Ela nos convida a deslocar o centro da vida do conforto para a comunhão, da pressa para a presença, do consumo para o contentamento. O convite do Evangelho, ele é o mesmo: venha viver no templo de Cristo. Você não precisa morar num prédio sagrado, mas você precisa morar nele, você precisa morar em Jesus. A vida plena, a vida boa, a vida bem vivida não é uma aposentadoria dourada, mas é uma eternidade segura. Quando você acredita em Jesus Cristo, a sua biografia, ela muda de eixo. O tempo agora já não é mais seu inimigo, mas ele é testemunha. Pensa nisso, vai envelhecendo feliz, porque o tempo, ele não é um inimigo a ser vencido. Podem inventar todos os botox da vida, todas as pílulas de longevidade. Eu preciso contar para você, você vai morrer. Você vai morrer. Porque essa é uma dívida, é uma dívida. O tempo, ele não é inimigo, ele é testemunha. Envelhecer já não é perda, mas é amadurecimento de um fruto. A oração não é uma fuga, é comunhão com Deus. E a espera, ela não é tédio. Sabe aquela coisa: o pastor está demorando, Jesus não vem, as coisas estão difíceis. Não, a esperança não é tédio, a esperança é isso que acontece. O tempo, a espera é esperança.
E essa esperança ela é escatológica, como Ana bem disse. Assim como Ana esperava a redenção de Jerusalém, todos nós esperamos a redenção final. Enquanto Ana esperava o primeiro advento, Jesus Cristo, nós esperamos o segundo advento, Jesus Cristo. E enquanto nós esperamos, nós vivemos como Ana viveu, adorando, jejuando, orando, agradecendo e falando de Jesus. A mensagem do nosso texto é um chamado a essa presença perseverante. Deus não mede a nossa vida por produtividade, mas por permanência. O mundo pode gritar aí, vai viver! E o Evangelho responde com um convite, vem viver em Cristo. Venha viver em Cristo. Porque uma vida devotada a Deus é uma vida bem vivida. Uma vida devotada a qualquer outra coisa é uma vida desperdiçada. A vida de Ana é o espelho invertido do mundo contemporâneo. O mundo tem medo de envelhecer. Ana envelhece em adoração. O mundo busca distração para esquecer essas coisas difíceis. Ana busca presença, estar na presença de Deus. O mundo fala de si. Ana fala do menino. É por isso que quando Lucas descreve a vida de Ana, ele descreve uma antecipação da nova criação. Porque na nova criação não haverá mais templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo. Então, quero te convidar nessa noite, venha viver e envelhecer na presença de Deus, adorando e testemunhando de Cristo, até o dia em que nós o veremos face a face. Vamos orar? Bom Deus e Pai, bendito e exaltado seja o Teu santo nome. Obrigado pelo convite da Tua palavra. Abençoa, Senhor, todos aqueles que já fizeram a boa confissão de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E ajuda-nos, Senhor, a ver o tempo como parceiro nessa esperança bendita e nos alegrarmos de podermos falar do Deus homem Jesus Cristo. Bendito e exaltado seja o Teu santo nome, ó Pai. Cuida de cada um de nós para que continuemos a adorar, a orar, a jejuar, a testemunharmos de Jesus Cristo. E aqueles que ainda não fizeram a boa confissão, Senhor, dobra o coração deles, Senhor, para que percebam o que é uma vida bem vivida. Somente o Teu Santo Espírito pode mostrar isso, porque eles mesmos já têm visto que aquilo que vem sendo anunciado como vida bem vivida sem Deus, sem o Senhor, é uma vida de fato desperdiçada e que acaba. Obrigado porque o Senhor nos chama para a vida eterna. Move, Senhor, essas pessoas que ainda não fizeram a boa confissão, para que também entrem pela porta Jesus Cristo e vejam quão grande é esse espaço. Recebe a nossa adoração e gratidão. No nome santo de Jesus. Amém.